Olá, meu nome é Alexandre Américo, eu sou artista da dança, potiguar, caiçara, do Rio Grande do Norte. Sou homem preto, visto camisa vermelha, regata, tenho cabelos crespos e cacheados, como um black, uso no septo um piercing brilhoso, formato de meia-lua, brinco na orelha direita, uma argola, barba fechada, tenho um rosto com traços indígenas e preto. E é isso, vou falar um pouco de um assunto que me atravessa muito, que é pensar um projeto ou um trabalho afrocentrado nos dias de hoje, um projeto de educação, né, necessariamente. Eu tenho sentido o meu trabalho ultimamente desde uma perspectiva para além da ideia de inclusão, uma ideia de intrusão, para citar a Estela Lapone, que é uma artista deaf que eu trabalho, porque justamente esse movimento de pensar uma referência, de decolonizar as referências ou de dobrar ou dobrá-las, parece devolver ou nos armar, munir por outro tipo de organização frente ao mundo. Tem sido desde o campo da dança, que é onde eu atuo, onde eu sinto a educação, né, do campo artístico, tem sido um desafio porque as estruturas não estão para receber essas pessoas, ou mesmo o estranhamento das referências que a gente parece trabalhar, mas ao mesmo tempo é extremamente lindo perceber as pulsões de vida, que a gente chama, né, o axé, que brota dentro das aulas e pós-encontro, enfim. Eu tenho sentido que referenciar a cultura desde outro ponto nos coloca num lugar reflexivo, crítico, necessariamente. Porque a gente vai questionar por que essas imagens, por que esses textos, por que que eles, quem escolheu eles, não? Então, tentar abalar esse projeto que vem, eu tenho sentido que é fundamental hoje, né? Eu penso isso tentando desestabilizar essas imagens que vêm, como sem crítica, né? Eu só absorvo, mas também nesse momento como que eu consigo desarticulá-las, aprender a linguagem, então aprender os moldes e ao mesmo tempo contra-atacar com esses moldes. Então combater, citando aqui o Nego Bispo, em seu livro A Terra da Terra Quer, como que a gente consegue contra-atacar essa estrutura, né? Para que a gente também se coloque nesse lugar de produção de saber, né? Então, referenciar desde outro campo tem sido um desafio, mas ao mesmo tempo outra vez. É bonito de ver as elaborações que vão acontecendo, né? Quanto ao contexto, sim, o papel, né, desse contexto de resistência no campo da educação é basicamente isso. A gente precisa, de alguma maneira, eu sinto, barrar os fluxos inestancáveis que não se fazem pergunta. Então, pensar uma educação que não só transmite, né, uma educação que de alguma maneira atravesse, afete, faça sentido na experiência, para mim só pode ser uma educação contra-colonial, decolonial, só pode fazer parte desse movimento, porque entendamos, né, os fluxos da colonização, elas requerem um pouco alguns movimentos básicos, né? Para acontecer uma educação colonial, realmente é preciso enfraquecer esse sujeito, fazer com que ele perceba que ele não sabe,
Esse é um projeto colonialista, né? Que ele não sabe, que ele não tem, que ele é expropriado de subjetivação, de ser, do corpo, o modo de ser no mundo. Ele é afastado, ele é isolado e ele logo é apropriado, né? Para se extrair, não? Então, ou seja, extrair trabalho, extrair eficácia, extrair. Então, pensar uma educação anticolonial ou contra-colonial, que para mim tem a ver com. Eu até pego os elementos da colonização e das coisas, mas também jogo com isso como uma capoeiragem, né? Então, para mim, fazer isso sim, resistir e contra-atacar. Então, eu gosto de pensar numa resistência e contra-ataque como um binômio, assim, né? Se eu pudesse jogar aqui para vocês, para a gente pensar nessas, enfim, competências que chegaremos, né? E aí, de que maneira essa prática da dança, a partir desses gestos decoloniais, né, pode contribuir para essa formação crítica dos estudantes? É porque, ao mesmo tempo, a gente coloca todo mundo de ponta cabeça. Quando a gente propõe uma situação, uma circunstância de educação dessa maneira, como diz o Rufino, pensar uma educação de ponta cabeça, né? Pensar uma educação capoeirada, ela faz a gente, também puxando o Fanon, né? Nos tornar um pouco esses seres críticos dessa consciência que se elabora conjuntamente também, né? Que eu tenho tentado trabalhar e pensar isso, não é só isoladamente, mas que a gente vai se criando como contexto a partir dessas práticas, né? Para mim, a gente vai formando, né, um outro bolsão, assim, crítico mesmo, um outro tipo de massa. E as minhas experiências na universidade, dando aula em cursos de extensão e coreografando, tem muito desse movimento. Então, assim, pensando o ensino para professores, né, pensando na formação para professores, é muito importante, porque a gente às vezes tem um curso inteiro de dança em que a gente só reproduz o ideal de dança, como se a gente tivesse uma coisa, uma dança, sabe, uma essência da dança que não pudesse ser tocada, versus essas danças que a gente vive, não? Então o que eu estou tentando fazer é profanar essa dança, para que a gente consiga, ou seja, profanar esses modelos, teatro, dança, educação, essas coisas, para que a gente consiga corpar eles, né? Carnificá-los, profaná-los, pervertê-los, nós usamos alguns termos assim, para que aí a gente consiga trazer mais para perto e logo trazer, enfim, essa consciência contextualizada, crítica. Logo os professores, eu sinto, né, esses estudantes, eles saem muito remexidos, assim. As pessoas saem muito remexidas desses encontros para pensar uma alteração de bússola, para realmente repensar o que estava sendo apontado para o norte do mundo, inverter, sabe? Às vezes a gente dá uma virada na bússola e aí os professores, né, a partir das relações, a partir da competência mesmo, que eu acredito nessas competências, né, do professor, tem muito a ver com como que ele consegue mediar, enfim, esse saber prévio, mas esse saber que se faz ali. Eu sinto muito que eu acho que tem algo que tem a ver com um tipo de orientação ética, que é política, que é estética, e que a gente, como professores do ensino, inclusive superior, eu sinto que a gente precisa ficar com isso. Orientar ético, política, esteticamente, há uma outra coisa que não só os saberes do norte, a não só os saberes da coisa ali, aos essencialismos das coisas, né? E como que a gente consegue, de alguma maneira, perverter isso, profanar isso, para que a gente siga no pulso de vida, no axé, porque antes de tudo, para mim, né, acho que o professor ele precisa saber gestar e manejar esses movimentos e fluxos que acontecem no aqui e agora, nesses contextos que a gente vai se inserindo. Bom, falei um pouco, espero que vocês sigam aí bem e trocando, para que a gente possa pensar e sentir desde uma perspectiva a outra o que pode ser essas competências, não?